A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje a respeito de uma igreja da Congregação Cristã no Brasil, ali no litoral paulista, cidade de Praia Grande. Nome desta comum é Jardim Quietude. Vocês indo ali em Praia Grande, procurando a comum Jardim Quietude, vocês vão encontrar. Ela foi chamada por nós antes, ali próximo dos anos 2001, 2002, 2003, e pela Irmandade ali, que ali frequentava, como a Princesinha de Praia Grande. Por que Princesinha de Praia Grande? Vocês querem saber por que nós chamávamos ela de Princesinha de Praia Grande? Vamos ver essa abordagem desse vídeo, uma linda história e um lindo testemunho sobre esta comum, irmãos, em que, quando foi projetado para fazer essa comum, para aquela irmandade daquele bairro, o inimigo se levantou ferozmente, querendo não deixar ser feita esta igreja, o qual o templo já estava levantado, acomodava móveis velhos, doações que davam para a piedade, colocava tudo ali, ia empilhando móveis velhos, cama de hospital, portas velhas, né? Tudo que era doado era colocado nesse depósito. Mas começou, irmão, por uma salinha ali em Praia Grande. Era uma salinha também, que é a primeira sala de reunião do Jardim Quietude, onde as irmandades congregavam e as almas testemunhadas e apreciadores da obra de Deus ia nesta salinha. Eu, quando me mudei ali para Praia Grande, no ano de 2000, quando comecei a fazer parte, né, dessa comum, que era uma salinha, minha esposa como a primeira organista e eu, o único músico ali, da comum, que fazia comum. Logicamente que tinha irmãos que visitavam a gente, tinha organista de outros lugares, né? Mas, irmão, essa obra foi crescendo, porque a obra de Deus, ela cresce em qualquer lugar, irmãos, ela cresce, né? Nós não tínhamos cooperador, não tínhamos encarregado de orquestra no momento, né? Eram os anciães e alguns cooperadores de outros bairros que atendiam essa obra, essa salinha. Irmãos, essa salinha, Deus abençoou tanto essa salinha, em que lotava essa salinha. Lotava, e era uma salinha não pequena, irmãos. Cabia 100 pessoas. Não era pequena, né? Mas, irmão, olha só como Deus é bom. Por isso que é bom a gente fazer a vontade dele primeiro, para depois ele fazer a nossa vontade, né? Quem serve a Deus sempre lá na frente colhe o que fez. Ficou programado com o cooperador na época dessa comum de nós fazer uma visita em Minas Gerais, norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha. Fomos fazer uma missão ali. Eu já relatei alguns vídeos aqui, né? Só que não relatei completo, não mostrei fotos, né? E nós fomos ali, Deus abençoou bastante. Levamos cesta básica ali para o norte de Minas, distribuímos para bastante irmandade que precisava, próximo ao rio do Vale do Jequitinhonha, né? O rio cheio de mercúrio, cheio de produto químico. Irmãos, e quando eu na época, eu pensei assim, quando nós for fazer a vontade de Deus, for levar, né, cesta básica, quando nós retornar ali para Praia Grande, eu creio que Deus vai tomar um caminho de uma nova igreja para nós, porque nós estávamos sofrendo naquela igreja. Nós estávamos ali tristes. Por que tristes? Deus estava abençoando, estava aumentando o número de alma testemunhada, só que, em contrapartida,
O irmão que cedeu o lugar ali para fazer a igreja, ele só esperou a igreja investir dinheiro ali naquele local, que o irmão morava no fundo, e falou, não, pode fazer a igreja na frente da minha casa. Mas aí o irmão, com o tempo, não quis mais congregar, né? Irmãos, e o irmão todo dia pediu o prédio da igreja ali, o local, né? Já queria fazer coisas assim, vamos dizer, quando vinha falar com a gente ali, já falava, ó, quando a igreja sair daqui, aqui eu vou fazer um quarto para minha filha, vou fazer um quarto para tal pessoa. E eu já via que ele já estava com um plano de já estar tudo pronto, tudo rebocado dele, praticamente não deixar mais a igreja ficar ali. E a gente ficou na oração, irmãos. Fomos fazer essa visita, um grupo de 5 irmãos, né? E quando retornamos, irmão, uma vez conversando numa das reuniões lá que a gente tinha da manutenção local, e conversando ali com os irmãos, eu passei para um diácono que o senhor já recolheu. Conversando com o diácono, o senhor já recolheu. Era um dos diáconos mais antigos ali de Praia Grande. E falei para ele, irmão, acontece isso. Ele chamou o ancião que atendia na época e falou assim, ó, o irmão Paulo falou que aconteceu isso. E o irmão, né, falou, não, mas não pode, né? O isso, irmão, eu vou falar. É que quando as irmãs chegavam na igreja, tinha aquelas irmãs aposentadas, irmãs de idade, que gostavam de ir para a igreja, chegar às 6 horas da tarde na igreja, 6h30. O porteiro não tinha nem, né, não estava nem abrindo a igreja ainda, as irmãs já estavam ali esperando. Era vontade de congregar. E um dia eu cheguei do trabalho, já atrasado, umas 15 para as 7 da noite, e fui correndo para a igreja. Me arrumei. Quando eu cheguei na porta da igreja, faltava 5 minutos para as 7. Estava um tempo nublado, chuviscando, e a nossa querida Irmandade para o lado de fora. Aquele rapaz estava transtornado, estava sob bebida alcoólica e não quis abrir as portas da igreja. E a nossa querida Irmandade levando sereno. E eu senti da paz de Deus conversar com o ministério. Falei, irmão, os irmãos aí, né? Não repassei para o cooperador na época, né? Não repassei, porque senão iria tirar a liberdade do cooperador na hora de pregar, né? Como eu era da manutenção, era da igreja, falei, eu vou conversar direto. Só comuniquei ao cooperador o que tinha acontecido e fui falar direto com o diácono me direcionou para o ancião, e ali o ancião falou, na próxima reunião nós vamos conversar com o cooperador e nós vamos fazer uma reunião para ver se é aprovado a reforma do galpão, que o galpão era onde guardava as coisas doadas. Irmãos, eu creio que eu fiquei feliz com aquilo. A Irmandade ali junto que soube. Falou, irmão Paulo, que bom que a gente vai ter a nossa comum, a nossa igreja, porque a gente estava numa salinha emprestada, né? Irmãos, e foi orado ali e os irmãos já anunciou data do começo das obras, da construção, e já anunciou uma nova igreja ali no Jardim Quietude. Eu vou mostrar aqui atrás de mim, irmãos, vocês estão vendo a minha foto, eu junto com os irmãos no primeiro dia de obra do Jardim Quietude. Olha só, estava uma igreja pelada, sem reboco, sem nada, uma igreja crua e nua, só no cimento, irmãos, né? Perdão a expressão, né? Mas nua e crua só no cimento. E aí, irmãos, foi quando nós começamos já a reunir os irmãos. Esse irmão que está ao meu lado aí, de capacete verde, o senhor já recolheu, servo de Deus, pedreiro, trabalhou muito na obra de Deus. O que está atrás de mim também era pedreiro, trabalhou até o final da obra de Deus ali conosco, irmãos, né? Irmãos, aí, irmãos, vocês podem ver que agora eu vou apresentar as irmãs da cozinha. Esta, ela, não sei se ela se batizou ainda, que ela estava sob processo de casar, para batizar, mas é uma serva de Deus que tem mais tempo de muitos crentes batizados. Uma irmã super cuidadora, fez bolo, é boleira,
Cada ensaio ela fazia um bolo enorme e com bastante prazer, irmão. A gente ajudava nos ingredientes e a irmã se disponibilizava todo mês para fazer um bolo enorme. Seu esposo não era crente, mas também uma cara pessoa, né, ajudava a serva de Deus ali, e ela fazia um bolo. E o nosso ensaio, para os irmãos verem, o nosso ensaio de música ali no Quietude era falado, né, que tinha bolo com fartura, que a serva de Deus caprichava, né. Eu não sei se ela se batizou, mas eu considero já a irmã como Mancidinha, como serva de Deus ali junto conosco, né. Creio que ela já regularizou a situação dela, né? Porque faz tempo que eu saí. Aí, irmãos, tem atrás aí, eu estou indo por etapa. Tem a nossa querida irmã Célia, irmã da Obra da Piedade ali de Praia Grande. O senhor já recolheu também. Era uma das mais antigas de Praia Grande. Irmã super espiritual. Uma vez eu falei uma coisa na obra e ela só estava só olhando para mim calada. Ela falou assim para mim: irmão Paulo, vamos acabar a obra hoje um pouco mais cedo. A gente vai congregar e Deus vai falar na palavra o que o irmão disse aí. Deus vai confirmar para o irmão que é verdade. E eu me empolguei, né? Serva de Deus antiga. E quando chegou na igreja, o senhor falou. Parecia que ela já sabia. E Deus usou da boca dela. Tem a nossa irmã Alda, que ajudava na cozinha, né? Também está lá. Ela, o irmão Fleury, que era pedreiro, que trabalhava junto conosco. E tem aí nossa irmã, a de cinza, né? Que é nossa irmã que o senhor recolheu já, né? Trabalhou muito, fazia uma carne moída pro ensaio. Irmão, eu falei: irmã, só não põe milho na carne moída, que eu não gosto de milho. Mas a gente fazia uns buracos quentes lá no pão e comia. A irmã, eu ia sempre na casa dela buscar o caldeirão, que às vezes ela não ia, mas ela já fazia, já comprava carne moída e fazia para o nosso ensaio. Eu acabei esquecendo o nome dela agora, irmão, mas a serva de Deus era tão amorosa e a Irmandade de Praia Grande ali do nosso bairro gostava tanto dela que fizemos uma excursão de um ônibus para ir visitar quando ela estava em Sorocaba doente. Já estava a visão já comprometida. Foi a última vez que eu fui, peguei na mão dela e falei: irmão Paulinho está falando com a irmã. Ela não enxergava já por causa da sua enfermidade. O senhor recolheu a serva de Deus, né? Irmão, aí agora, aí atrás tem os irmãos, né, na obra, trabalhando no dia. Olha, o papai veio à igreja como estava, irmãos. Era um galpão mesmo, irmão. Olha só, agora eu vou para outra foto. Esse aqui é a armação do átrio da igreja, em que nós fizemos por lá de fora. Esse é o caro servo de Deus, o ancião, um dos anciãos mais antigos ali de Praia Grande, nosso irmão Salvador, junto com o nosso irmão Luiz, caro servo de Deus, encarregado de orquestra. É até hoje lá no Jardim Quietude. O irmão muito amoroso, né? Muito temente a Deus. E o nosso irmão Salvador. Até o irmão Salvador esses dias estava internado, nós apresentamos ele. Um caro servo de Deus também, irmãos. Aí estão conversando. Esse é nosso irmão Valmiran. Ele foi na missão com a gente lá pro Vale do Jequitinhonha, irmãos. Caro servo de Deus. É porteiro. Não sei se é porteiro ainda do Quietude, mas deve ser. Porteiro antigo. Atendeu muita reuniãozinha e atende muita reunião de evangelização. O irmão super temente a Deus. Super temente. Trabalhava com a gente também, irmãos. Essa é a obra, já os andaime para a gente já começar, né, irmãos? Irmãos, esse irmão que está deitado aí, eu vou contar para vocês. Era uma alma testemunhada. Isso mesmo. Ele era uma alma testemunhada. Ele começou a frequentar a congregação lá e ele estava enfermo na época. E ele chegou para mim e falou assim: irmão Paulinho, eu posso trabalhar com vocês aí? Que eu gosto de ficar no meio dos irmãos. Vocês são muito unidos. Eu falei: não, irmão, pode ficar assim. Só que eu vou falar pro irmão: eu não posso pegar peso, não posso carregar massa, não posso... Olha, a minha doença tá tão ruim, irmão,
que nem varrer direito eu consigo. Mas se as irmãs precisar de comprar um alface, uma couve ou alguma coisa no mercado, eu vou. Eu vou, mas não posso fazer esforço, que a minha doença não permite. Eu falei, não, irmão, pode ficar com a gente aqui. E ele estava passando a prova na casa dele uma vez, né? E ele contou para mim. E esse servo de Deus, ele queria se batizar, que ele já sabia a enfermidade que ele tinha e falou, não vou durar muito tempo. Só que ele não era casado com a esposa dele. Ele era baseado, tinha um processo aí que impedia dele se batizar. E ele, com medo de morrer sem batizar, ele ficava naquela opressão. Eu peguei um livrinho, né? Eu vou mostrar para vocês o livrinho que eu peguei. É este irmão aí, que eu achei essas fotos esses dias. Falei, meu Deus, tava perdida as fotos, eu vou, né? Uma história bonita. Eu vou mostrar o livrinho que eu dei para ele. Irmãos, o livrinho é esse aqui, ó. É esse mesmo livrinho que eu dei para ele. Que ele queria batizar em outra cidade e não falar nada para os anciãos que ele estava complicado. Ele falou, irmão Paulo, se eu me batizar e eu morrer amanhã, como que você salva, irmão Paulo? Eu dei esse livrinho para ele e ele leu. Aqui no livrinho ele entendeu direitinho que é o ponto de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos. É o livrinho azul. Dei para ele leu. Falei, irmão, não se batiza, porque o irmão se batiza hoje, amanhã o irmão já mora com a sua esposa, o irmão pode complicar a sua vida. Irmãos, ele me agradeceu, Deus abençoe, irmão Paulo, né? E começou a congregar com a gente. Quando essa igreja foi inaugurada, ele falou para mim, eu tenho um desejo, irmão Paulo, eu tenho um desejo de entrar dentro dessa igreja de terno. Falei, e agora, meu Deus do céu? Ele tem um desejo, eu sem dinheiro na época. Irmãos, mas foi tudo certinho. O irmão me chamou e falou, irmão Paulo, eu tenho um presente para dar para o irmão, vamos lá na minha casa? Eu falei, vamos, irmão. Chegou lá, o irmão me deu um sapato social novinho e falou, tem 2 ternos aqui, irmão, que eu não uso. O irmão quer? Eu falei, irmão, manda ver. Irmão, completo, um azul, o outro cinza. Novinho. E eu precisava de terno na época. Eu chamei ele e falei assim, ó, qual terno você escolhe para você, que eu vou dar um terno desse que eu ganhei para você? Vou dividir contigo. Ele falou, sério? Eu falei, sério, vou dividir contigo. Eu falei, eu gosto do cinza. Eu falei, então o cinza é seu. Irmão, caiu direitinho nele. Caiu direitinho. Né? Aí na inauguração ele ficou todo feliz. E falou para mim, eu tô com uma causa na justiça, se eu ganhar, eu vou comprar um órgão novo aqui para a igreja. Eu falei, não, irmão, faça guiado perante Deus, porque o irmão está esse tempo todo aí desempregado, né? Passando necessidade. O irmão ficou aqui na obra junto com a gente, se alimentava, né? Comia aqui. Mas agora a obra acabou, né? E o irmão põe suas dívidas em dia quando sai o seu processo. Saiu o processo dele, irmão. Irmão, olha só, vê como Deus é bom. Ele estava preocupado de salvar a alma, né? Quero ser batizado. E eu falei uma palavra para ele, irmão, que não foi de mim. Olha a responsabilidade. Eu falei para ele, nem se for no último dia do leito, que você estiver num leito, Deus salva a sua alma. O batismo pode ser de urgência. Irmão, ele se internou, que ele estava com câncer no estômago, né? Ele se internou. Eu vi aquele corre-corre na igreja, pega a piscina daqui, né? O diácono, a gente tem que ir lá batizar o nosso irmão Gesso. Irmão, batizaram ele às 2 horas, à tardezinha, o Senhor recolheu para o seu reino de glória. Sabia, irmão e irmã, que esses são soldados de última hora? São chamados os soldados de última hora. Às vezes o soldado, o servo de Deus está aí, 10, 20, 30, 40 anos, batalhando, sofrendo. E às vezes Deus se compraz de pegar um soldado assim, de um dia para a noite, chama a sua graça e o Senhor vai e recolhe. Deus faz dessa maneira. Sinto saudade do servo de Deus, que a gente brincava na obra, né? Ele na época, parece que ele era policial na época, antes, né, de se aposentar.
E a gente brincava muito, assim, ele era muito brincalhão, né? Mas falava pra mim, a melhor família que eu tenho é essa dos irmãos da congregação. Que era um amor, irmão. Ele já era, a gente já tinha ele como da família, né? Já tinha intimidade, brincava com ele, né? Até eu falava pra ele, irmão, vai comprar um alface, uma cebola, alguma coisa pra nós. E ele brincava, eu tô com preguiça. Eu falei, não, pera aí, tu não faz nada aqui, pelo menos você tem que comprar alguma coisa. Brincando com ele, né? Ele é a gente aqui no, né? Ele brincava assim comigo. A gente não vale nada não. É mandado até por um garoto, né? Que na época eu era novo. Mas ficou saudade. Ficou saudade. O servo de Deus, o Senhor levou ele por seu reino de glória carimbado. Soldado de última hora. E foi muito lindo, irmãos. Essa parte que passamos. Sofremos nessa igreja, viu, irmão? Não penso que foi assim. Eu estou contando em breves, né? Abreviando aí, mas sofremos, viu, irmãos? Nessa igreja sofremos para a gente receber o que Deus tinha prometido. Eu vou mostrar para vocês. Aqui tem o irmão na obra, que tá cheio de madeira, né? Aqui é uma foto minha, irmão, que eu tinha ido pro Vale do Jequitinhonha. Antes de começar a obra, né? Eu fui e eu estava em um local lá comendo na casa de um dos nossos irmãos, né? E eu estava cansado esses dias, desci o vale com os irmãos aí. E a gente estava comendo na casa da irmã simplesinha, mas de um coração enorme, irmão. Né? A gente estava comendo aí, era 3 horas da tarde, já era a janta deles. Por quê? Quando escurecia, eles não tinham muita luz, né? Eu já comia cedo, dormia cedo para acordar cedo. O ritmo era outro. E essa foi a parte em que eu estava jantando às 3 horas da tarde na casa da irmã. Sem fome, né? Porque quem está acostumado a jantar 8 horas da noite, 9 horas, jantar 3 horas, 3 horas antes do café. E eu, para não desfazer da irmã, eu comi, porque a irmã podia achar que eu não queria comer na casa dela, porque era uma casa simples, de madeira, chão batido. E eu tive que comer para não desfazer da irmã, mas estava sem fome, irmãos. Como é que a gente desceu no vale lá, tinha laranja no bolso, algumas coisas assim que, né? E a gente comia alguma coisa e na hora da janta, até o cooperador que foi comigo brincou, falou, irmã, ele tá morrendo de fome, enche o prato dele. Eu falei, irmão, não faz isso, porque eu não janto essa hora. Mas acabei comendo, porque tinha uns torresmos lá, eu gosto de torresmo. Mas foi bom, viu, irmão? Foi bom mesmo. Olha só, irmão, aí essa foto eu tiro na frente da igreja, com os 2 porteiros, né? Aqui a igreja estava bonita, olha só. Eu vou mostrar a foto da igreja aí para vocês ver que maravilha Deus fez nessa igreja, ó. Olha só. Aí tá o meu carro na época. Essa é o Jardim Quietude. Olha que igreja linda ficou, irmão. Que igreja linda. Ficou uma igreja. Aí aqui eu tirei uma outra foto mais atualizada, irmão. Olha que coisa linda ficou essa igreja. Hoje em dia aqui do lado tem uma casa. Mas para esta igreja ficar desta forma, irmãos, aconteceu muitas coisas. Até morte teve de um rapaz que frequentava a igreja e se enforcou atrás dessa igreja. Estava na obra ainda. Mas isso tudo, irmão, era para atrasar a obra. Porque a obra começou ali no final de 2001, se não me engano, ou metade de 2001, e foi até 2004 para 2005. Durou bastante tempo. Tinha época em que eu achava que a igreja não ia sair mais, irmão. Tão provada que essa igreja foi. Mas não venceram, irmão. Não venceram. E orgulhosamente, irmão, eu fiz parte dessa comum. Depois foi chamado pelas nossas irmãs da cozinha, né? Por alguns irmãos, a Florzinha de Praia Grande. A Princesinha de Praia Grande. Jardim Quietude, na época, as atenções estavam tudo para o Jardim Quietude, porque na época era a única igreja que estava em obras, né? E cada um que passava, que via aquele galpão todo
cimento preto que já o bolor já estava cobrindo, a água da chuva já estava deixando aquele lodo. Quando eles viram, cinza, bonita desse jeito, irmão, com chapeuzinho, tudo certinho. Falou, meu Deus, que obra maravilhosa. E essa igreja foi enchendo, irmão. Os músicos foi vindo, foi aprendendo a música. O senhor levantou o encarregado de orquestra, levantou o cooperador, né? Que na época na salinha não tinha, né? E o senhor foi levantando, irmãos, né? E hoje a obra está lá linda. Vocês vão lá, vocês vão ver a igrejinha, Deus operando. Tá bom, irmãos? Então essa é uma obra linda que Deus fez nessa cidade. Igreja do Jardim Quietude. Pode chegar lá e perguntar, irmão Paulinho do Quietude, ele mora aqui ainda? Ele vai falar, não, irmão, ele estava aqui na igreja aqui até, se eu não me engano, 2013, até 2013 isto. Até 2013 para 2014 eu estava lá. No final de 2013, se eu não me engano, né? Mas depois eu fui morar em Santos. Mas a igrejinha ficou lá. Missão cumprida, Deus abençoou de uma forma tão grande essa igreja, em que essa igreja, irmão, Deus preparou o órgão novo da Tokai. O servo de Deus foi numa feira que teve desses órgãos da Tokai lá em Santos. Chegou lá, o servo de Deus comprou na feira esse órgão para pagar, deu uma entrada para pagar o resto em vezes. Deus preparou o dinheiro sem que a gente precisasse da administração, né? Uma vez que nós decidimos comprar, não foi pela administração, ainda tinha que ser aprovado, os irmãos ainda tinham que, né, liberar. E como nós tínhamos um órgão que não pegava, né, sempre dava as falhas, ia tocar o hino, parecia falha, aí o organista ficava meio sem jeito, porque podia pensar que é ela que tinha errado aquela nota, aquela falha. E Deus preparou esse órgão maravilhoso, irmão. Lembrando que o banco dessa igreja aí, irmãos, era para ser um banco com perna de ferro. Na época o cooperador falou, não, essa igreja vai ser banco de madeira pura maciça, que para levantar um banco desse precisa de umas 3 ou 4 pessoas. Madeira de lei, madeira boa mesmo. Só que na época ficava o banco todo da igreja de ferro, né, com a madeira e a parte de baixo de ferro. Ficava em 7.000 e pouco. A gente oramos a Deus aí, o cooperador foi conversando, foi conversando em São Paulo, tinha o irmão lá que fornecia os bancos. Aí, irmãos, tivemos que pagar mais ou menos, se eu não me engano, 8.000 a mais. Ficou quase 16.000 todos os bancos da igreja. O púlpito, coisa linda, madeira, é assim, púlpito lindo, né? Ganhamos as sanefas, né? Sanefas da porta, aquela madeira que tem para colocar a cortina, né? Ganhamos, logicamente, 16.000 era dinheiro também na época. Irmãos, e o dia que chegou as madeiras, eles montaram os bancos, irmão. Que maravilha! Que maravilha! Na época, irmãos, na igreja, depois que foi começando a obra, acho que a Irmandade foi um pouco, os que ajudavam não estavam indo mais. Eu e um grupo de irmãos tinha que vernizar os bancos, né? Tinha que vernizar. E agora? O irmão lá já fez a mistura do verniz e passamos o verniz. Irmãos, eu saía à tarde, no domingo à tarde da igreja, com a mão toda grudenta de verniz. E os irmãos com a roupa toda manchada. Mas, irmãos, a maior felicidade foi no dia da inauguração dela. Que foi no dia da Santa Ceia. Os irmãos inauguraram essa igreja no dia da Santa Ceia. A Santa Ceia começava às 7h30. Quando era 6h30, eu estava dentro da igreja fazendo os últimos detalhes, irmãos. Quando deu 6 horas, eu ia para casa. Eu tinha esquecido
do carpete do órgão da organista, né? Naquele quadradinho tinha madeira, tinha que colocar o carpete. Eu tinha esquecido. Quando eu já estava chegando em casa, o diácono me ligou, falou: irmão Paulo, corre para cá para a gente colocar o carpete. Eu falei: irmão, não dá para ter Santa Ceia sem esse carpete? Eu falei: irmão Paulo, só falta o tapete. Vamos fazer as coisas completas, né? A igreja tá um brinco, tá linda. Aí eu fui e na correria, que eu já estava todo cansado, né? Que eu falei: hoje, depois da Santa Ceia, cheguei em casa, sou um trapo. Vou deitar, vou acordar no domingo. Eu vou acordar no outro dia. Irmãos, eu só sei que eu fui cortar o carpete lá, errei o corte do carpete, cortei a cartilagem de um dedo e de outro, sangrou bastante. Eu sei que até nisso, né, o inimigo quis deixar a gente triste. Mas irmão, o maior feito foi vendo a nossa querida Irmandade se acostando à mesa da Santa Ceia, tomando Santa Ceia, dando paulada no diabo, que aquele ano o diabo não arrancou da igreja, e ainda de igreja nova. Irmão, eu sinto orgulho de pertencer à maior família de Cristo, família de Jesus Cristo na terra. Sinto orgulho. E falo com orgulho. Tudo isso que eu estou falando é comprovado. Por isso que eu guardei essas fotos, irmãos. O inimigo tentou tirar um, tentou tirar outro dessa igreja, mas não conseguiu. Houve mortes? Houve mortes. Né, irmãos? Vários que vocês estão vendo aí, na foto o Senhor já recolheu para o seu reino de glória. Vários. Mas trabalharam na obra de Deus. Trabalharam até o fim, irmãos. Até o irmão que deslocou os bancos da outra salinha para esta igreja, que me ajudou a retirar os móveis da outra salinha, que nós tivemos que tirar depois do culto, né? Que o ancião anunciou o final do culto, falou: ó, hoje é o último dia de culto nessa salinha de oração. O dono da casa falou: você tem que tirar os móveis então, se é o último dia de culto, não vai ficar nem mais um dia aqui. Tira hoje mesmo todos os móveis. E até o irmão que foi com o caminhão lá retirar os móveis, o senhor recolheu para o seu reino de glória. Que ele tinha sido levantado como cooperador mais tarde da Central de Praia Grande e depois em outra comum ali no Maxilândia, né, em Praia Grande. O saudoso, nosso querido irmão Joaquim teve infarte no caminhão dele e o Senhor recolheu o servo de Deus. Deixou saudade. O cara, o servo de Deus, humilde, e ele pegou os bancos, pegou o púlpito. No dia que nós saímos da salinha, nós fomos fazer a nossa comum lá na Central, porque essa igreja estava em obras ainda. Aí ele foi levar para minha casa, minha sala ficou com púlpito, ficou com banco, ficou com um monte de coisa. Eu não me movia dentro de casa para guardar os móveis da igreja. Depois os irmãos deram jeito, levaram os móveis para um outro lugar. Por quê? O púlpito, como os irmãos me disseram: irmão Paulo, Deus vai preparar um púlpito novo. Deus vai preparar um banco novo para essa igreja. Não vamos guardar esse banco para essa igreja. Eu falei: não, irmão, eu só tirei porque não tinha onde colocar, não ia deixar na chuva. Mas até a Bíblia, tudo não pode levar para as salinhas que tem aí. Creio que Deus vai preparar uma igreja com banco, com púlpito e com a irmandade. Está aí essa coisa linda, irmãos. Jardim Quietude, Praia Grande. Fiquem todos na santa paz de Deus. Se você que mora em Praia Grande conhece a igreja do Jardim Quietude, com certeza você me via nesta obra e trabalhava com maior orgulho, com maior prazer. Todo sábado e domingo e feriado nós estávamos nessa casa de oração. Essas duas partes que vocês estão vendo atrás, que são as calhas, Deus fez um grande operar. Os irmãos, essa igreja começou a rachar no meio por esse peso. Que Praia Grande praticamente é tudo um banhado, né, irmãos? E só que começou a igreja a trincar. Deus fez um movimento, mais ou menos no dia de 50 irmãos, quebrou essa lateral todinha e colocaram uma calha de alumínio para pesar menos. Mas de qualquer forma a igreja está linda. Teve umas reformas ultimamente, que eu já passei lá, eu já vi, que tiraram esses vitrôs de ferro, colocaram de alumínio
ar-condicionado. E assim Deus vai preparando. Quem for indo ficar à frente da igreja vai também, irmãos, vendo essas partes de manutenção, né? Mas enquanto estive nessa casa de oração, irmãos, foi um prazer enorme sair de cabeça erguida, com dever cumprido da casa de oração. Tá bom, irmãos? Aqueles que me conhecem sabem, né? Foi prova de todos os lados, que quem quer fazer o bem na obra de Deus, sempre tem, para vocês entenderem, para esse vídeo não se prolongar, para vocês entenderem mais ou menos, né? Porque o inimigo das nossas almas não é um irmão, não é uma irmã. O inimigo das nossas almas é o próprio diabo, que às vezes pega uma pessoa no sentido de ciúmes, ou então o espírito da inveja. Quando a pessoa está fazendo algo que aquela pessoa não pode fazer aquilo, não quer fazer aquilo, e vê a obra de Deus progredindo, o que ela vai fazer? É levantar alguma coisa para impedir que faça. Nós fazendo o bem, a Irmandade cooperando, né? A Irmandade cooperando nessa igreja. Alguns irmãos doavam alimento, não precisava pegar da igreja. A ponto de doar alimento para essa obra dessa igreja, a ponto de o irmão chegar e falar: irmão Paulo, vamos fazer um churrasco por nossa conta hoje. E fazia o churrasco, né? Sem mexer no caixa da igreja. Em Praia Grande, irmãos, não é porque eu morei lá não, mas em todas as comuns que você congregar em Praia Grande, vocês vão encontrar uma irmandade unida, humilde, amorosa e acolhedora. Geralmente quem se muda para Praia Grande, eu estou falando isso porque eu fiquei de 2000 a 2013, 13 anos. Conheço todas as comuns de Praia Grande. Toda a irmandade que você congrega ali te acolhe com amor e carinho. Nesse ponto, Praia Grande está de parabéns da irmandade humilde, simples e amorosa. Visito a casa dos irmãos, fazem tocatas, precisa de fazer uma viagem, se reúne e faz. Praia Grande está de parabéns. Gostei muito de morar em Praia Grande e gostei muito de conhecer a família de Praia Grande, que é a família de Cristo, família no Brasil, no mundo inteiro. Então, irmão, fiquem todos na santa paz de Deus. Comente. Se você é de Praia Grande, ou já congregou nessa comum, ou já me viu lá, comente aí. Com certeza vai ter comentário, viu, irmãos? Que ali ia muita gente. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. E esse é um especial que eu fiz a minha antiga comum, que tanto fui feliz e tanto eu prosperei espiritualmente nessa igreja, nessa cidade. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.